Agora vamos lá, gente. A gente hoje vai conversar sobre dentes. Mas dentes especiais. Você sabe que na odontologia, pacientes com necessidades especiais compreende todo tipo de pessoa que apresenta uma ou mais limitações temporárias ou permanentes, né? Podendo ser limitações físicas, mentais, emocionais, sensoriais, de crescimento ou médica, que impeçam essas pessoas a serem submetidas a um tratamento odontológico convencional. E nesse contexto, a atenção à saúde bucal para as pessoas com deficiência requer um cuidado diferenciado por parte dos profissionais da saúde. E para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo os dentistas Márcia Artesinian e Roberto Toledo. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Uma alegria recebê-los. Alegria não. Tudo bom? Muito prazer. Vamos lá. Foi bom vocês estarem aqui, porque tem tanta criança, principalmente, precisando de um cuidado especial e às vezes as mamães nem sabem que existe e que elas precisam procurar esse tipo de cuidado, né? Sim, sim. Nós fazemos esse trabalho, né? Atendemos as crianças com necessidades especiais. E é como você disse, né? Então, é uma população ampla, né? A gente, então, o Roberto também atende, por exemplo, adultos com hipertensão que também requerem um atendimento especial, uma atenção especial no atendimento, um cuidado especial. Falar sobre isso também. Os diabéticos. Diabéticos, hipertensão, mas que tipo de paciente adulto? O idoso que não pode subir uma escada, a gente tem atendimento no térreo, nós temos tudo no consultório, na nossa clínica, para poder o paciente não ter que ficar saindo dali. Nós temos radiografias, raio-x, Mas os panorâmicos. cuidados em relação ao tratamento para uma pessoa, por exemplo, com hipertensão, uma pessoa diabética, é diferente, né? Porque tem dificuldade de cicatrização. Com certeza. Na odontologia não tem, por exemplo, nenhuma contraindicação absoluta. Existem contraindicações relativas, né? O diabético, por exemplo, ele vai fazer um implante. Ele precisa, no dia, estar com a glicemia controlada. Então, se o paciente tiver com a glicemia controlada, ele vai ser um paciente que a gente considera normal. O paciente que tem uma diabetes, né? Nesse caso, uma hipertensão também, ele tem que controlar. Todos os pacientes que chegam no consultório, a gente afere a pressão, justamente para a gente poder tratar ele de uma maneira correta. A mulher grávida, né? As grávidas que precisam tomar anestesias diferentes, mesmo o hipertenso, ele tem que tomar uma anestesia que é própria o hipertenso, né? Não pode ter vasoconstritor, a gente tem que ter alguns cuidados que são importantíssimos para o sucesso daquele tratamento, né? Isso precisa ficar bem claro, até para você, paciente, questionar com o seu dentista. A gente sabe que o Brasil é tão grande, nem sempre a gente vai encontrar profissionais especializados, mas você sabendo disso, já fica atento aí e dá esse sinal. Agora, eu tô vendo que você trouxe aí dentinhos, o burrinho, e para as crianças, como é que é? Então, para as crianças, eu trouxe aqui até para a gente explicar, né, a diferença do tamanho das escovas, como fazer essa higienização. Aqui eu trouxe até uma escovinha para bebês, né? Então, é importante sempre ter essa atenção para a criança, por exemplo, o bebê, a partir do 6º mês, mais ou menos, que nasce o primeiro dentinho, é importante já iniciar a escovação, a higiene da boquinha do bebê. Né? Fala assim, mas ele é pequenininho, usa pasta, não usa pasta. Então é importante assim, a mãe saber que usa-se a pasta infantil, pode usar com flúor. Hoje em dia, então, é usada a pasta com flúor. Porém, a quantidade é equivalente a meio grãozinho de arroz cru. Né? Então, porque é uma quantidade segura para o bebê, porque, lógico, o bebê ele tem o reflexo de engolir. Então, tem que ser uma quantidade bem pequenininha, porque é uma quantidade segura que não vai dar problema, não vai dar fluorose, por exemplo. Que fluorose é o excesso de flúor no organismo, que pode, no futuro, se engolir o excesso de flúor, o dentinho permanente nascer com alguma alteraçãozinha. Então, é importante sempre ter isso em mente. É um pouquinho de pasta, é bem pouquinho mesmo, meio grãozinho de arroz para bebês até 2 aninhos. A partir de 2 aninhos, pode ser equivalente a 1 grãozinho de arroz cru. Então, é pouquinho mesmo, continua sendo pouquinho, e já sempre orientar a criança a cuspir.
que é desde sempre, né? A criança com 1 aninho já vai ensinando a cuspir, porque é importante para não engolir aquela espuminha que fica na boca. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que é feita essa escovação. Mas que tipo de criança com deficiência precisa mais de um cuidado específico? Eu lembrei dos que têm Down, que eles têm uma distonia, né? E aí eles precisam até de fonoaudiologia, mas também o dentista tem uma participação importante. Sim, sim. Geralmente eles fazem esse tratamento multidisciplinar, né? Eu até trouxe algumas imagens. Na verdade, assim, eu acho que o que difere o atendimento a crianças com necessidades especiais é uma anamnese mais detalhada. Então, a anamnese são aquelas perguntas que nós fazemos na primeira consulta, né? Para saber todo o histórico do paciente, saber isso independente de ser criança ou adulto, médico ou dentista, né? A gente faz todas essas perguntas na primeira consulta para saber mais a fundo todas as necessidades daquele paciente. O histórico de cada paciente. Todo o histórico, as medicações que toma e, eventualmente, se for necessário, dependendo do quão invasivo vai precisar ser o atendimento, a gente entra em contato com o médico também. Perfeito. Tem que estar tudo muito integradinho. Segura um pouquinho, eu vou dar um recado e volto já, tá bom? Vamos lá. A gente estava falando sobre as crianças com necessidades especiais, né? E você falou que é importante ter esse olhar multidisciplinar, todos os profissionais da saúde envolvidos. Aí eu dei o exemplo do Down. Além do Down, tem outro tipo de criança que precisa de um profissional especializado? No caso da odontologia? Sim, aí tem, por exemplo, tem o autismo, deficiente visual, deficiente auditivo, né? Então, tem uma série aí de situações, de alterações, né? Que precisa de um atendimento, de um olhar especial ali. E é muito individualizado, né? Então, por isso que é tão importante a anamnese detalhada, porque para a gente saber a real necessidade do paciente. Até coloquei ali, né, a anamnese detalhada. Então, na primeira consulta é muito importante. Outra coisa que eu acho muito importante é o planejamento, porque o planejamento vai fazer com que aquela consulta o tempo de consulta seja menor. Então, eu já deixo o quê? Tudo separado na minha bancada, tudo que eu vou usar. Por exemplo, a criança vem na primeira consulta. Eu vou mostrar todo o consultório para ela. Eu vou mostrar, então, tudo que faz barulho. Para a criança ir perdendo o medo também. Para ir perdendo o medo. Adaptação, sedação, para ela poder estar bem nesses momentos, né? Sim, sim. Eu tinha até colocado a questão do foco na prevenção. Né? Porque é muito diferente a criança vir procurar a gente para fazer a prevenção. Então, na primeira consulta vai fazer uma limpeza, vai fazer um flúor, do que de repente a criança já vir na primeira consulta com cárie ou com dor. Como é que faz para evitar cárie? A gente está num país gigante, em alguns lugares é tão comum, em outros quase a gente nem ouve mais falar que a criança está com cárie. Como é que a gente faz a prevenção à cárie? Para nós, né, para o brasileiro, falta um pouco de informação em relação à odontologia. Por isso que a gente tenta sempre passar, informação é tudo nesse caso. O dente, ele precisa de 2 coisas, na verdade, né? Fio dental e escovação. Se fazendo isso, teoricamente, o risco de ter cárie é muito menor. Mas nós estamos num país que as famílias têm uma escova de dente, né? Pode partilhar escova de dente? Não. Nunca. Não poderia, né? Mas é melhor compartilhar uma escova de dente, uma família que tem 5 pessoas, do que ninguém usar. Né? Então, nesse caso específico, é o que eles podem fazer, né? Mas então falta informação. E como é que se escova um dente? Parece tão, assim, nossa, é uma coisa básica, né? Mas tem gente que ainda tem dúvidas. Desculpa, só lembrando também que o serviço público, ele oferece também escovas. Então, a pessoa que às vezes não tem condição de comprar, procura um serviço ali, a prefeitura, né, o estado, ali um posto de saúde próximo da sua casa, que eles costumam fornecer, sempre tem a pasta, o fio dental. Então, procura, que eu acho que é importante essa informação. Olha que boa informação, né? Então, vai em busca. Para escovar, então, eu trouxe aqui até a escovinha, então, de bebês. Vamos começar pela escovinha de bebês. Fala assim, nossa, mas é tão pouquinha pasta, né, que coloca. É pouquinha pasta mesmo, porque é uma quantidade segura. Então, é muito pouquinho, é só mesmo para o flúor agir ali nos primeiros dentinhos do bebê. Essa escova, então, é a escova para bebês, para os primeiros dentinhos, né? Normalmente, os primeiros dentinhos quais são? São os da frente,
inferiores, né? Depois nascem os 2 superiores e assim vai, a partir do 6º mês mais ou menos. Isso varia muito de criança para criança, que é outra dúvida que as pessoas têm, né? Ai, mas o meu bebê tem 10 meses e ainda não nasceu dentinho, tem algum problema? Não tem problema. Isso é muito variável, mas é normalmente a partir do 6º mês. E aí aqui o tufo vai ajudar. Então aqui os primeiros dentinhos, né, do bebê. Então vai fazer como? Vai fazer um movimento aqui do lado da linguinha, tá? Vai fazer como se fosse uma vassourinha, tá? Por dentro. Olha, então vamos supor que já tenha também os de cima. Faz esse movimento de vassourinha por dentro e de bolinha aqui por fora, tá? Sempre esse movimento aqui de bolinha aqui por fora. Isso quando tem só os dentinhos da frente ainda. Quando já tem os dentinhos lá de trás, então, faz a gente fala de trenzinho, né? De vai e vem, que vai limpar os molarzinhos lá atrás, que eles têm anatomia, né? A parte que morde é mais enrugadinha, então é muito importante que faça sem força, não é colocar força, é fazer várias vezes o mesmo movimento sem força. Então, uma coisa importante, assim, por que essa escovinha é pequenininha? Porque é de acordo com o tamanho da boquinha do bebê. Então, tem diferença dessa escovinha para essa escovinha, por exemplo, que é para uma criança um pouquinho maior. Porque a boquinha do bebê vai crescendo, né? Então, quando é criança, então fica a boquinha um pouquinho maior, já é usada essa escovinha, né? E aí, uma coisa muito importante, até vou pegar uma escovona aqui, que assim, a escova começou a abrir as cerdas, é importante trocar. E aí fala assim, por exemplo, no paciente com necessidades especiais ou uma criança pequena mesmo. Quando que eu troco a escova? Vai depender muito, mais uma vez, é muito individualizado, porque a criança, ela morde. Então, se a gente der a escovinha na mão da criança, o que ela vai fazer? Ela vai escovar ali do jeitinho dela, né? Mas antes dos 7 anos, por exemplo, a gente não pode cobrar da criança uma ótima escovação, porque eles não têm nem coordenação motora para fazer os movimentos. Então, eles fazem lá do jeitinho deles e mordem. Né? Então, uma dica que eu sempre falo assim, para os pais é pega uma escovinha um pouco mais simples e deixa a criança escovar, porque isso motiva também, mas depois o adulto, né, o responsável, seja mãe, pai, avó, faz a escovação efetivamente em seguida. Né? E um horário, assim, que eu acho que é muito importante falar, um horário essencial para dar aquela faxina na boquinha é antes de dormir. Então, é muito importante, durante o dia, faz a escovação, depois das refeições, só que antes de dormir é fundamental que a criança durma com a boquinha, a criança e os adultos, né? Com a boquinha bem limpa, porque vai passar muitas horas ali, né? Se tiver com placa bacteriana, vai passar muitas horas ali com a placa bacteriana, né? E a gente dormindo também diminui nosso metabolismo, então a salivação também diminui. Então, é importante que tenha essa atenção especial à noite. E essa técnica que ela passou, falou que é de criança, mas o adulto também deveria escovar desse jeito, né? Passar o fio dental antes da escovação, depois escovar, que é para tirar aqueles resíduos. Por quê? A gente está falando do diabético, né? O diabético, teoricamente, ele não pode ter problema na gengiva, porque a gengiva tem bactérias, né, que não está inflamada, que interfere no pâncreas, que é o que produz insulina. Então, entra num ciclo, a pessoa não trata a gengiva, a diabetes dele aumenta, a diabetes aumenta, piora o problema de inflamação na boca, na gengiva, e isso entra num ciclo que, se não cortar uma das pontas, não tem solução. Então, a gengiva, de todos nós, mas do diabético, não pode estar inflamada. Qual é a forma de quem, por exemplo, tem a gengiva inflamada, a gengiva que sangra, como é que ela deve cuidar, se já está desse jeito? Ela tem que ir ao dentista, né? O dentista vai ter que fazer um tratamento que a gente chama de periodontal, que vai tirar aquelas placas bacterianas do dente, que aqui está esquematizado aqui nessa figura, seria as placas que grudam. Então, chega um momento que o paciente já perdeu o tempo, então ele precisa do dentista para remover aquilo ali. Aí trata a gengiva, a gente vai fazer um polimento, a gente vai orientar. Uma coisa muito importante para quem tem essa probabilidade, porque para ter problema de gengiva também existe uma probabilidade da pessoa. Algumas pessoas têm mais probabilidade do que outras. Com certeza. Então a pessoa tem que saber que ela tem aquela probabilidade e tratar, passar fio dental, escova. Aquilo que eu falei,
escova e fio dental, a pessoa vai ter gengiva saudável sempre, sempre, sempre. Perfeito. Desculpa, só também aqui chamando a atenção para a coloração da gengiva, né? Então, gengiva saudável, ela é um rosa mais pálido e ela não sangra. Então, assim, a gengiva, fui escovar, sangrou, fui passar fio dental, sangrou, aí já é um alerta, porque aí provavelmente está começando aí uma gengivite, a gengiva inflamar. Gente, sempre de olho na saúde. A saúde, como eu falo, começa pela boca, né? Então a gente tem que cuidar bem dos dentes. Muito obrigada. Obrigado. Voltem outras vezes, doutora Márcia Cristina Arsenian, é o dra.cuidadosespeciais@gmail.com. E o doutor Roberto Toledo, que está lá no Instagram como Roberto B, de bola, Toledo. Tá? E o contato para você marcar uma consulta é o 11-2243-0999. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, uma ótima semana. Tudo de bom. Obrigado. Obrigada. Tudo de bom, até a próxima. Obrigado. Aí, olha, já que